a gente vai estar focado em duas medidas, né, que eles já conhecem dos outros vídeos de estatística descritiva. Uma medida da média e a medida da variância, tá? Então, estamos considerando aqui os casos populacionais. Então, para trabalhar esses conceitos de média e variância, tem disponível um conjunto de dados sobre óbitos referentes ao Covid, tá? Nos diferentes estados e no Distrito Federal. Então, esses dados, eles são um arquivo CSV. Então, a gente tem as informações dos estados e o número de óbitos, e as informações são separadas por ponto e vírgula. Então, a gente tem aqui todos os estados, separação por ponto e vírgula, e o número de óbitos. Quando a gente pede para abrir esse documento, para fazer a importação no Excel, ele vai vir dessa forma. Então, ele está tentando aqui, tem uma opção dos separadores que a gente vai ter, para ele entender que isso aqui ele tem que separar, que não é uma coisa só, que isso aqui é o estado e isso aqui é o número de óbitos. Então, a gente indicando para ele que o nosso separador é o ponto e vírgula, ele vai saber fazer isso aqui separadinho em duas colunas. Então, feito isso, ele faz a importação, e aí a gente quer calcular, por exemplo, a média do número de óbitos aqui entre os estados e o Distrito Federal. Então, sempre que a gente quer calcular alguma coisa, que vai ter alguma função para a gente fazer isso, então a gente viu que a média é essa funçãozinha que soma todos os elementos e divide pelo número de termos. Então, aqui a gente tem o que ele chama de assistente de funções. Então, no assistente de funções, a gente quer usar a função média, a gente seleciona quais são os valores para os quais a gente quer calcular a média, e feito isso, ele calculou então a média para a gente, para esse conjunto de valores. Certo? Então ele está calculando a média dos elementos B2 até o B28, e aí o valor referente a essa média, então, são 19.461. A mesma coisa para calcular a variância. Eu também vou ter uma funçãozinha pronta para calcular essa variância. Venho aqui e vou pesquisar. E aqui ele tem várias variâncias. Então, aqui o que eu quero é a variância com base em toda a população, porque a gente tem todos os estados e o Distrito Federal. Vou selecionar também para quais elementos os valores que eu quero calcular a variância. Selecionei todos esses elementos e ele calculou, então, para mim, a variância desse conjunto de valores. Então, para a gente exercitar outros conceitos aqui da questão computacional, vamos pensar aqui na fórmula da variância. A gente tem que pegar cada valor, subtrair da média, elevar ao quadrado e depois soma tudo e divide por n. Vamos fazer isso aqui passo a passo para exercitar outros conceitos aqui. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou calcular cada observação menos a média. Então, para fazer isso, vou usar o símbolozinho de igual. Quero calcular esse valor que está na célula B2 menos o valor da média que está no B30. E aí faço isso e ele calculou para mim, então, o desvio entre a média e esse valorzinho aqui. Quero fazer a mesma coisa. Então, a gente já viu no vídeo sobre funções polinomiais que a gente pode arrastar isso aqui para ele repetir a mesma conta para todo mundo. Mas vamos ver o que aconteceu. Quando eu fiz essa conta e quando eu arrastei para baixo, então ele está fazendo B3 menos B31. Só que a minha média está no B30. Eu tenho que usar sempre o mesmo valor. Então a gente precisa fazer uma pequena adaptação. Eu vou colocar aqui, para ele congelar essa célula, tem esse operador aqui, ó, o cifrão. Quando eu faço isso, agora eu posso arrastar. E aí ele fez, ó, B3, que é esse valor, menos B30. Então ele arrastou essa daqui que eu queria, mas o 30 ele manteve fixo. Feito isso, eu posso arrastar para todo mundo. E ele calculou, então, os desvios para cada uma das observações. No próximo passo, eu posso fazer essa mesma conta, x menos a média, só que agora ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valorzinho aqui
e vou elevar ao quadrado. E aí posso repetir a mesma coisa para todos esses valores aqui. Feito isso, a gente já tem esses valores. Então, olhando lá na formulinha, agora o que falta? A gente já tem, então, cada um desses valores. Agora basta eu somar tudo e dividir pelo número de termos que eu tenho. Então, vamos voltar lá. Então, eu vou calcular aqui a variância mais uma vez. Então, eu vou pedir para ele somar tudo. Então, aqui já tem um botãozinho autossoma, ele já calcula a soma de todos esses valores aqui. Então, do D2 até o D28, fez essa soma aqui. E depois da soma, eu vou dividir, então, pelos meus 27 termos. Tá? Eu tenho aqui até o 28, mas começou no 2, que é a primeira linha aqui. Então, são 27 aí, os estados mais o Distrito Federal. Feita essa conta, a gente chega no mesmo valor que tinha sido feito a conta da variância usando a função. Tá? Então, foi só para a gente praticar esse conceito, da gente poder arrastar, para a gente ver a ideia da gente poder congelar um determinado valor que a gente quer manter fixo, e aí a gente pode, então, exercitar esses conceitos.